Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar brevemente a respeito de teoria dos conjuntos. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cu-co-co, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveite e faz isso agora para você já não esquecer e também para você avisar o algoritmo que você tem interesse em mais conteúdos desse tipo. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões a respeito de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com todo aquele que queira aprender um pouquinho mais a respeito da teoria de conjuntos. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que aparecer um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é apresentar brevemente, de maneira um pouco mais geral, o que eu entendo por conjunto, bem como apresentar algumas definições que serão importantes no trabalho com os conjuntos. Então veja, na teoria de conjuntos, nós aceitamos três noções sem defini-las. Nós aceitamos que existe conjunto, que existe elemento, e também aceitamos que podemos identificar quando um elemento está dentro de um conjunto ou não. E por que na realidade nós aceitamos sem definição? Porque para que eu defina uma delas, obrigatoriamente eu teria que definir todas as demais. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se eu quero definir um conjunto, eu vou dizer o conjunto é formado por elementos. Então perceba que nesse momento eu já deveria ter definido o que é elemento. Mas, como um conjunto não contém todos os elementos possíveis, eu também tenho que definir quando que um elemento está dentro de um dado conjunto ou não. Ou seja, para definir conjunto, eu teria que já ter definido previamente elemento e pertinência entre elemento e conjunto. Perceba que, se eu vou definir elemento, como o elemento faz parte de um conjunto, eu teria que ter definido antes conjunto e a relação de pertinência. E no caso da relação de pertinência, para que eu consiga defini-la, evidentemente eu teria que ter definido antes o que é um elemento e o que é um conjunto. Então, como uma dessas noções depende diretamente das outras duas, ou seja, as três estão interligadas, nós aceitamos as três sem definição prévia. E aí, matematicamente, nós vamos entender conjunto como um agrupamento, classe, uma coleção ou um sistema. Cada membro que entra na formação de um conjunto, eu vou chamar de elemento. Então, por exemplo, se eu quero o conjunto das vogais, os elementos são A, E, I, O, U. Se eu quero o conjunto dos numerais romanos, então aqui eu tenho o 1, o 5, o 10, o 50, 100, 500, 1000 e assim por diante. Conjunto dos números ímpares positivos, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Conjunto dos planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Conjunto dos números primos positivos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Ou seja, dado o conjunto, um conjunto é formado por elementos e no primeiro momento eu consigo dizer quem são esses elementos, mesmo que eu esteja trabalhando com uma quantidade muito grande de elementos. Outros exemplos de conjunto. Eu posso estar buscando o conjunto dos naipes das cartas de um baralho, que neste caso seria formado por paus, ouro, copas e espadas. Ou ainda, o conjunto dos meses com 31 dias, que neste caso o conjunto seria formado por janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro.
Perceba que, quando eu falo elemento, o elemento pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser um nome, etc. Inclusive, um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Por exemplo, imagine que eu esteja analisando o campeonato de futebol. O conjunto das seleções que disputam um campeonato de futebol é um conjunto formado por times de futebol. Só que cada time de futebol, por sua vez, é um conjunto de jogadores. Ou seja, o conjunto das seleções tem como elementos times, só que times são conjuntos. Ou seja, o conjunto das seleções é um conjunto formado por conjuntos. Em geral, nós vamos indicar os conjuntos com letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas. Ainda, uma coisa que nós vamos adotar daqui em diante é que, se eu tenho A um conjunto qualquer e X um elemento, se o X pertence ao conjunto, ou seja, faz parte da formação desse conjunto, eu vou escrever X pertence a A, e o símbolo é com esse Ezinho aqui. Para indicar que o X não é um elemento de A, aí eu escrevo esse mesmo E, só que cortado. E aí a gente lê X não pertence a A. É também habitual representar o conjunto pelos pontos interiores de uma linha fechada e não entrelaçada. Ou seja, eu faço aqui uma linha que é fechada, não entrelaçada. Dizer que é não entrelaçada é dizer que não tem coisas desse tipo, você não enxerga interseção da linha com ela mesma. E aí, esta linha fechada e não entrelaçada vai representar o meu conjunto, que eu vou chamar de A. Se eu quiser indicar os elementos que estão nele, aí eu marco um pontinho e escrevo o elemento. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que no meu conjunto A, os elementos A, B e C fazem parte dele. Se por acaso eu tenho um elemento que não faz parte, aí eu coloco ele fora do conjunto. Então, neste caso, o que eu estou dizendo? Que o A pertence a A. Mas o D, como está fora desta linha fechada, ele não pertence a este meu conjunto. Essa é a forma usual de escrever conjuntos. No caso em que a gente utiliza um círculo para representar conjuntos, como esse que você está vendo agora, nós estaremos então usando o que chamamos de diagrama de Euler-Venn. O diagrama de Euler-Venn, ele leva esse nome em homenagem a dois matemáticos, o matemático suíço Leonhard Euler e o matemático britânico John Venn. O Euler, no século XVIII, ele vai introduzir diagramas para representar relações lógicas entre conjuntos. E uma das coisas que ele traz é como é que eu represento um subconjunto, que é um conceito que veremos um pouco mais adiante. Já no século XIX, o matemático John Venn, ele vai expandir essa ideia do Euler e ele vai criar diagramas que ilustram todas as possíveis interseções entre os conjuntos, mesmo as interseções vazias. E isso proporciona, então, uma representação completa de todas as possíveis relações entre conjuntos. Então, por isso que esse diagrama vai ser chamado de Euler-Venn. Ainda, ao tratarmos da escrita de um conjunto, há duas formas de descrever um conjunto e os seus elementos. A primeira é escrever os elementos um a um. A segunda consiste em apresentar uma propriedade que seja característica do conjunto. Se um conjunto é descrito pela enumeração de seus elementos, ou seja, eu vou escrever um a um, nós vamos utilizar chaves para delimitá-lo. Por exemplo, quando eu quero escrever o conjunto das vogais, A, E, I, O, U, eu posso escrever utilizando chaves. Se eu for escrever um conjunto dos algarismos romanos, eu escrevo utilizando chaves. Conjunto dos nomes dos meses com 31 dias. Então, se eu for escrever todos os elementos, indicá-los um a um, eu coloco eles entre chaves. Essa notação também é utilizada para escrever conjunto infinito. Só que, no entanto, no caso de conjunto infinito,
nós escrevemos alguns elementos e vamos indicar que o conjunto não tem fim com reticências. Por exemplo, o conjunto dos números ímpares positivos. 1, 3, 5, 7. Esses 3 pontinhos é para indicar que o conjunto continua. A mesma coisa posso falar do conjunto dos números primos, do conjunto dos múltiplos inteiros de 3. Ou seja, toda vez que eu estiver trabalhando com um conjunto infinito, eu começo escrevendo alguns elementos e indico as reticências para só deixar claro para quem está lendo que eu estou trabalhando com um conjunto infinito. As reticências também são utilizadas quando o conjunto é finito, mas aí tem uma grande quantidade de elementos e nós não desejamos escrever todos. Por exemplo, eu quero escrever o conjunto dos números inteiros de 0 até 500. Eu poderia escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5 e todos os números até chegar em 500. Mas para evitar essa escrita demorada, eu escrevo o começo do conjunto, as reticências e o final do conjunto. A mesma coisa eu poderia fazer se eu quero ilustrar o conjunto dos divisores positivos de 100. Então eu escrevo os primeiros divisores em ordem crescente, as reticências e o último divisor. Ou seja, eu estou dizendo que é um conjunto muito grande e apenas estou indicando em ordem crescente como ele começa e como ele termina. Então, como eu disse, esta é a primeira forma de representar conjuntos através dos seus elementos. Agora, se eu quero descrever um conjunto por suas propriedades, aí a escrita é diferente. A escrita é da seguinte maneira. Eu vou escrever o nome do conjunto, nesse caso o conjunto A, igual, e entre chaves x, esses 2 pontos eu leio como tal que x tem uma propriedade específica que eu estou chamando de P. Para ficar mais clara essa ideia, vamos ver alguns exemplos. Veja, aqui eu tenho o conjunto x tal que. X é um estado da região sul do Brasil. Então, na realidade, este conjunto é formado por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas para não escrever todos os seus elementos, eu posso escrever apresentando uma propriedade que vai definir os elementos do conjunto. Por exemplo, se eu escrevo x é tal que x é um divisor inteiro de 3, é a mesma coisa que escrever o conjunto 1 menos 1, 3 menos 3. Por exemplo, uma outra forma de escrever todos os inteiros positivos entre 0 e 500, contando 0 e 500. Ao invés de escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até chegar no 500, eu posso escrever x tal que x é inteiro e o x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 500. Então perceba, se eu não quero descrever um conjunto enumerando todos os elementos, eu posso descrever utilizando uma propriedade específica dos elementos desse conjunto. Ainda eu vou chamar de conjunto unitário aquele conjunto que tem somente um elemento. Por exemplo, conjunto dos divisores inteiros e positivos de 1. Só tem um possível, que é o próprio 1. Então aqui eu tenho um conjunto unitário. Conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10. Esta equação só aceita uma solução, que na realidade é x igual a 3. Conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Só tem um, que é o Rio Grande do Sul. Então tudo isso é conjunto unitário. Agora, se eu estou trabalhando com um conjunto que não tem elementos, este conjunto é chamado de conjunto vazio e a gente denota com este símbolo aqui, que parece um O cortado. Uma forma de obter um conjunto vazio é descrevê-lo através de uma propriedade que nós sabemos que é impossível de acontecer. Então, como exemplo, para deixar mais clara esta ideia, veja, se eu pego o conjunto dado por x tal que x é diferente de x, esse conjunto é vazio, porque não há nenhum elemento que vai ser diferente dele mesmo. Se eu considero o conjunto dos números que são ímpares e múltiplos de 2, nós sabemos que todo múltiplo de 2 é par. Portanto, este conjunto vai ser um conjunto vazio. Se eu pego o conjunto dos números que são maiores do que 0 e menores do que 0 ao mesmo tempo, nós sabemos que não existe
número com essa característica. Portanto, esse conjunto vai ser um conjunto vazio. Ainda, quando nós vamos desenvolver um determinado assunto na matemática, nós vamos admitir a existência de um conjunto U, ao qual pertencem todos os elementos daquele assunto. Este conjunto é o que nós vamos chamar de conjunto universo. Vamos pegar um exemplo para que possamos entender melhor isso. Imagine que eu queira trabalhar com regras de divisibilidade. E divisibilidade, elas são definidas apenas para os números inteiros. Então, qual é o meu conjunto universo neste caso? É o conjunto dos números inteiros. Imagine agora que nós estejamos trabalhando com uma equação, mas aí eu estou buscando soluções reais. Então, neste caso, o conjunto universo é o conjunto de todos os números reais. Se nós estamos resolvendo um problema cuja solução é um número inteiro, então o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros. Se estamos analisando um problema de geometria plana, o universo é um plano alfa. Quase sempre, a resposta para algumas questões, para alguns problemas, depende do conjunto universo no qual estamos trabalhando. Então, para exemplificar essa ideia, eu vou considerar a seguinte questão. Qual o conjunto de pontos P equidistantes de dois pontos A e B, sabendo que A é diferente de B? Então, veja, eu posso pensar em vários conjuntos universos. Então, imagine que o meu conjunto universo é o segmento de reta AB. Ou seja, aqui está o meu ponto A. Aí eu tenho o segmento de reta que liga A até B. O conjunto universo é esse, ou seja, a minha solução tem que ser um ponto desse segmento de reta. Neste caso, o único ponto que está à mesma distância de A e de B é o ponto médio desse segmento. E, portanto, a minha solução seria apenas um ponto, que seria esse pontinho que eu estou indicando por P, o ponto médio do segmento. Mas agora, imagine que eu mudei o meu conjunto universo. E o meu conjunto universo, U, vai ser um plano que contém os dois pontos A e B. Então, o meu conjunto universo agora é um plano. Então, eu estou aqui representando o plano. E aí, este plano contém os dois pontos A e B. Veja, neste caso, o conjunto de pontos que são equidistantes a e B não é mais um conjunto unitário. Perceba que num plano a solução muda, porque, novamente, eu vou pegar o segmento de reta que liga A até B, pego o ponto médio, mas aí eu vou considerar a reta perpendicular ao segmento AB e que passa por esse ponto médio. É o que a gente chama de reta mediatriz. E aí todos os pontos desta reta mediatriz são equidistantes de A e B. Então perceba que agora eu tenho um conjunto formado por pontos que estão no plano. Um conjunto infinito, mas é uma reta. Agora, imagine num terceiro caso que o meu conjunto universo não é mais um plano. Agora é o espaço tridimensional. E neste espaço eu contenho os pontos A e B. Então aqui eu teria o ponto A e um pouco mais abaixo o ponto B. Consideraria o segmento de reta entre A e B. Pegaria o ponto médio, que é o ponto P. E aí eu iria considerar um plano perpendicular a este segmento de reta que passa
pelo ponto P. Este plano é o que a gente chamaria de plano mediador do segmento AB. Então perceba, se eu estou trabalhando com uma reta apenas, o conjunto que me interessa, o conjunto solução do problema posto, seria um ponto. Se eu estou no plano, é uma reta. Se eu estou no espaço, é um plano. Então, depende do conjunto universo para que eu possa conceber a solução de um problema. Portanto, quando nós estamos descrevendo o conjunto através de uma propriedade, é essencial definir o conjunto universo. E a gente escreve da seguinte forma: A é igual a todos os x pertencentes a U. U vai ser então o meu conjunto universo, ou seja, onde eu vou caçar os elementos desse conjunto, de maneira que x tem a propriedade P, uma propriedade dada. Um outro conceito que nós podemos definir para conjuntos é que dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, de maneira recíproca, todo elemento de B pertence a A. Em símbolos, escrevemos o seguinte: A é igual a B, C e somente C. Esse símbolo quer dizer para todo. Então, para todo x, tal que x pertence a A, C e somente C, x pertence a B. Ou seja, para todo elemento, se ele está em A, ele tem que estar em B, e se ele está em B, ele também tem que estar em A. Vejamos então alguns exemplos. Perceba que o conjunto ABCD é a mesma coisa que o conjunto DCBA, não importa a ordem dos elementos, porque todo elemento que está aqui também, e a recíproca é verdadeira. Todo elemento desse segundo conjunto está no primeiro. Perceba que se eu escrevo 1, 3, 5, 7, 9, ou o conjunto dos inteiros positivos e ímpares, os dois conjuntos são iguais. Perceba que se eu escrevo todo x tal que 2x mais 1 é igual a 5 e digo que esse número é o 2, pensando apenas que eu estou caçando no conjunto dos inteiros, esses dois conjuntos então são iguais. Então uma primeira observação é que, pela definição de igualdade de conjuntos, a ordem na qual eu vou escrever os elementos não faz a diferença. Ainda, a partir da ideia de igualdade de conjuntos, nós não precisamos repetir os elementos na descrição de um conjunto. Isso é algo inútil. Por exemplo, imagine que eu tenho o conjunto ABCD e aqui eu tenho o conjunto AA, BB, CC, DD. Perceba, todos os elementos que estão nesse primeiro conjunto estão no segundo. E todos os elementos, mesmo repetidos, que estão nesse segundo conjunto, estão no primeiro. Portanto, esses dois conjuntos são iguais. Se eles são iguais, isso significa que cada elemento de um conjunto só precisa ser escrito uma única vez. Se A não for igual a B, nós vamos escrever A diferente de B. Evidentemente, o A é diferente de BC. Tem algum elemento de A que não está em B, ou se tem algum elemento de B que não está em A. Por exemplo, o conjunto formado pelos elementos ABD é diferente do conjunto formado pelos elementos ABCD, porque perceba, C está no segundo conjunto, mas não está no primeiro. Um outro conceito importante na teoria de conjuntos é o que eu vou chamar de subconjunto. Eu vou dizer que A é um subconjunto de um conjunto B, se e somente se todo elemento de A está em B. Então, se todo elemento de um conjunto A está no conjunto B, eu vou dizer que A é um subconjunto de B. E a forma de representar através de diagramas é esta aqui. Para denotar que A é subconjunto de B, a gente escreve que A está contido, e é assim que se lê esse símbolo, em B. Além de dizer está contido, podemos dizer que A é parte de B. Quando A está contido em B, nós também podemos escrever B, este símbolo de C, A. Este símbolo de C invertido quer dizer contém. E a leitura que eu faço aqui é B contém A.
Para indicar a negação de A está contida em B, vamos usar este símbolo e nós lemos A não está contido em B. Evidentemente, o A não está contido em B. C e somente C tem pelo menos um elemento de A que não faz parte de B. Em diagramas, podemos representar de duas formas. Você pode representar, por exemplo, assim. Então está aqui o conjunto A e o conjunto B. E aí você teria uma interseção, mas aí você tem elementos aqui de A que não fazem parte de B. Ou ainda você poderia representar assim. Aqui está o conjunto A. E aqui está o conjunto B. Ou seja, nenhum elemento de A está em B. Então, para exemplificarmos essa ideia de não continência, perceba, ABC não está contido no conjunto BCDE. Porque perceba que o A está no primeiro conjunto, mas não está no segundo. O conjunto AB não está contido no conjunto CDE. Porque perceba, o conjunto inicial só tem os elementos A e B e nenhum deles está nesse conjunto aqui. Um outro exemplo, x está o quê? X é inteiro e par. Perceba que, se x é inteiro e par, eu tenho os múltiplos de 2. Veja que isso não está contido no conjunto dos números inteiros primos, porque o único primo múltiplo de 2 é o próprio 2. E, com a ideia de continência de conjuntos, de inclusão de um conjunto em outro, eu posso redefinir, ou melhor, reescrever igualdade de conjuntos. Então, uma outra forma de dizer que dois conjuntos são iguais é se o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Tendo visto esta ideia de inclusão, ou seja, o que entendemos por um conjunto estar dentro do outro, nós podemos demonstrar algumas propriedades, que são as propriedades de inclusão. Então, se eu tenho 3 conjuntos A, B e C quaisquer, o seguinte é verdadeiro. Primeiro, o vazio está contido em A, é o que eu chamo de vacuidade. O A está contido nele mesmo, é o que eu chamo de propriedade reflexiva. Se o A está contido em B e o B está contido em A, então A é igual a B, é o que nós chamamos de antissimetria. E se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C, é o que chamamos de propriedade transitiva. Vamos demonstrar cada uma delas. Bem, para demonstrarmos, antes de começarmos pela primeira propriedade, eu gostaria apenas de apresentar a ideia de vacuidade e o que se entende por isso. Veja, na matemática, quando nós estamos construindo teorias, nós temos uma coisa chamada axioma. O axioma é uma verdade adotada para iniciar o processo de uma derivação lógica. Ou seja, é um fato que você adota sem prova nenhuma, mas com base nele você consegue demonstrar outros fatos. Mas o axioma é um fato que, em casos um pouco mais simplistas, você consegue observar. Um exemplo de axioma famoso, o quinto postulado de Euclides, que é aquele que diz que duas retas paralelas não se encontram nunca. Se você desenhar duas retas paralelas numa folha, você consegue enxergar isso acontecendo. Se você consegue desenhar duas retas paralelas na parede do seu quarto, na parede de uma sala, você consegue enxergar isso acontecendo, que elas não vão se encontrar em ponto nenhum. O problema é que você não consegue visualizar isso de maneira indefinida. E você também não tem um arcabouço matemático que te permita demonstrar que isto é verdade. Pelo contrário, já houve tentativas de demonstrar que é falso, e todas elas esbarraram em algum erro. Então, como você consegue observar isso num caso mais simples, mas não consegue demonstrar para o caso geral, e todas as tentativas de mostrar a falsidade se mostraram igualmente mentirosas, ou seja, igualmente não verdadeiras, você assume então que duas retas paralelas não vão se encontrar nunca. E isso se torna uma verdade assumida ou um axioma. A vacuidade
é diferente do axioma no seguinte pressuposto. A vacuidade nós usamos em geral para falar de coisas que envolvem o vazio, mas ela se baseia na impossibilidade de verificar a validade. O axioma não. Em casos simples, você verifica a validade dele. Você não consegue ter a generalização. E toda vez que você tenta mostrar que não é verdade, você esbarra em alguma contradição. A vacuidade, nem isso você consegue. Você não tem o caso simples para verificar se é verdade. Por exemplo, eu poderia usar a seguinte afirmação para falar de vacuidade: todo unicórnio é azul. Perceba que, como unicórnios não existem, você não consegue verificar a validade disso nem em casos mais simples. Porque você não tem o caso mais simples para verificar a validade. Não tendo, você aceita que a afirmação é verdadeira, só que aqui é por vacuidade, porque você não consegue verificar a validade dela de maneira nenhuma. Mas, como eu disse, vacuidade costuma ser mais utilizada quando estamos tratando de conjuntos vazios. Então, para demonstrar o item A, vamos demonstrar por vacuidade. E como nós mostramos isso? Veja. Para todo x pertencendo ao conjunto A implicação se x pertence ao vazio, então x pertence a A, esta implicação é verdadeira. E ela é verdadeira pois não há elemento x no vazio, afinal o vazio não tem ninguém, para verificar a validade da afirmação. Ou seja, como eu não consigo verificar se esta afirmação é válida, eu posso aceitar como verdadeira pelo princípio da vacuidade. E isso, então, demonstra o item A. No item B, o que nós vamos mostrar é que todo o conjunto está contido nele mesmo. Então, para isso, eu vou pegar x, um elemento de A. Então, se um x é elemento de A, eu posso falar que ele está em A automaticamente. Logo, todo elemento de A está contido no próprio A, ou seja, A está contido em A. No item C, o que nós iremos provar é o seguinte: se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Então veja, se A está contido em B, então, dado x pertencente a A, segue que x pertence a B. Por outro lado, eu vou pegar x, um elemento de B. Como o B está contido em A, segue que o x também pertence a A. Assim, o que eu estou dizendo é que se o x está em A, então ele está em B, e se ele está em B, então ele está em A. Ou seja, x pertence a A, C e somente C, x pertence a B. Portanto, o que eu acabei de mostrar aqui é que
A é igual a B. E esses 3 pontinhos aqui significam, portanto. No item D e último, veja. Eu vou pegar x, um elemento de A. Como A está contido em B, segue de maneira imediata que x pertence a B. Agora, como B está contido em C, segue também que o x pertence a C. Ou seja, o x pertence a A, e aí nós concluímos que o x pertence a C. Portanto, A está contido no conjunto C. E isso acaba encerrando a nossa demonstração. Dentro da teoria dos conjuntos, um conjunto bastante importante é o que eu chamo de conjunto das partes. Ou seja, dado o conjunto A, nós podemos definir o conjunto das partes de A. E o que seria esse conjunto das partes? Eu vou denotar por P de A, e ele vai ser formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Em símbolos, eu escrevo dessa forma. A parte de A são todos os conjuntos X, tais que os conjuntos X são subconjuntos de A. Então, por exemplo, dado um conjunto A, eu vou definir quem são as partes dele. Então, perceba, no item A, o conjunto A é um conjunto unitário formado por apenas um elemento. Então, neste caso, a partes de A, ou melhor, o conjunto das partes, vai ser formado por 2 elementos. O vazio, porque o vazio está dentro de qualquer conjunto, como acabamos de demonstrar, e o conjunto formado pelo próprio conjunto A. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. O conjunto A tem um elemento, mas quando eu pego as partes de A, eu tenho 2 elementos aqui dentro, que eu poderia ler como 2 elevado a 1. Então eu tenho 2 elevado a 1 elementos. Agora no item B, o meu conjunto é formado por 2 elementos, AB. Então quem seria a partes de A? Quem formaria esse conjunto? Você tem o vazio, que está dentro de qualquer conjunto. Você tem o conjunto formado apenas pelo A, porque é um subconjunto, deixa aqui. A mesma coisa, o conjunto que tem apenas o elemento B. E o próprio conjunto. E agora perceba, se o A tem 2 elementos, a parte de A tem 4 elementos. 4 eu posso ler como 2 elevado a 2. No item C, eu tenho um conjunto formado pelos elementos A, B e C. Como é que ficaria então o conjunto das partes? Eu teria o vazio, um subconjunto formado pelo A, um subconjunto formado pelo B, um subconjunto formado pelo C, um subconjunto AB, um subconjunto BC, o subconjunto AC e agora o próprio conjunto A. E aí perceba, se eu conto quantos elementos tem a parte de A agora, eu tenho 3, 6, 8 elementos. 8 eu posso ler como 2 elevado a 3. O que eu observei até agora? Que quando o conjunto tem um elemento, as partes dele têm 2 elevado a 1 elementos. Ou seja, um conjunto com um elemento, ele tem 2 partes. Se eu tenho um conjunto com 2 elementos, ele tem 4 partes, que eu posso ler como 2 ao quadrado. Se o conjunto tem 3 elementos, ele tem
8 partes, que eu posso ler como 2 elevado a 3. Eu posso generalizar essa ideia. De que maneira? O que é possível demonstrar, mas eu não demonstrarei aqui, é que se A é um conjunto finito que tem n elementos, então a parte de A tem 2 elevado a n elementos. Ou seja, se o meu conjunto A tem 5 elementos, então quando eu for construir o conjunto das partes, eu vou ter que encontrar 32 subconjuntos, porque é 2 elevado a 5. Se o conjunto tem 6 elementos, então quando eu for escrever o conjunto das partes, eu vou ter que encontrar 64 subconjuntos, porque é 2 elevado a sexta, e assim por diante. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você neste primeiro momento. Espero que tenha sido bastante proveitoso tudo isso que nós discutimos e aguardo você no próximo vídeo. Um abraço!